Boa tarde, Denis. Tudo bem com você? Boa tarde, Orlando. Tudo bem com Boa você? tarde. Boa tarde. Hoje a gente está aqui num bate-papo gostoso para falar um pouco de acessibilidade, né? Hoje eu conheci você pessoalmente, né? Como pessoa com deficiência física. Trabalho já com o Orlando há um tempo. Ele também é uma pessoa com deficiência física. E eu queria entender um pouco de vocês. Quais são as maiores dificuldades enfrentadas por pessoas com deficiência física hoje em Taubaté? As barreiras começam pelas físicas e vão até as capacitistas, né? Infelizmente, aqui na cidade de Taubaté, a gente enfrenta uma dificuldade em acessibilidade, principalmente no centro comercial, porque nós também somos, né? Nós compramos, nós pagamos impostos, então, quando a gente quer ir ao centro da cidade, que é o centro da minha cidade, né? Eu nasci aqui em Taubaté, fui criado aqui, e infelizmente, quando a gente vai lá no centro para fazer algo ou mesmo passear, né, a gente enfrenta várias barreiras, tanto nas redondezas do centro comercial quanto nos comércios, infelizmente. Orlando, você andando pelo centro, qual que é as dificuldades também que você encontra? André, as dificuldades básicas, o Denis acabou de falar aqui, certo? Entendeu? É muito difícil você caminhar no centro. Eu, por exemplo, eu ainda caminho com as duas pernas, tá? O Denis, ele tem que se locomover com uma cadeira de roda. A mãe com criança pequena, ela tem que empurrar o bebê no carrinho. A dificuldade é como ele disse, tem locais que não tem nem a rampa, certo? A rampa para você subir, para caminhar, e também o problema que é velho conhecido nosso, que são as calçadas. As calçadas são muito estreitas, o trânsito também está carregando cada vez mais, e para você andar ali, você tem que passar por dentro, ou assim, entrar no meio do fio o fio de trânsito ali, no fio da rua. Você tem que entrar ali, No meio-fio? no meio fio, para passar ali, e as pessoas buzinam, as pessoas reclamam, mas ninguém sabe, e eu falo nós, porque eu também sou um deficiente, entendeu? Nós precisamos de maior atenção. Eu vejo as dificuldades de todos, como eu te falei, e não vejo. ah, Existe a lei, tem o código, tem tudo, mas precisamos melhorar para, como disse, o tênis ele é uma peça que representa todas as peças aqui de Taubaté para, vamos dizer assim, que tem uma deficiência e que precisa cuidados, porque eles pagam impostos. No caso do Denis, ele joga basquete, ele é um atleta, um para-atleta, entendeu? Que é uma outra coisa que nós vamos falar daqui a pouco, mas, de um modo geral, a cidade continua e nós precisamos fazer o trabalho de casa. Nós temos que buscar recursos, nós temos que fazer acontecer. Tudo não se faz de uma vez. Nós temos várias ideias, essas ideias nós colocamos no papel, está ali dentro do plano de trabalho meu, porque eu sou candidato a vereador em Taubaté, e também lutando por essa causa. Certo? Ô Denis, vou fazer uma outra pergunta para você, meu amigo, que eu acho bem relevante, que eu acho que você vive mais isso por você ser um para-atleta, né? Quais são os programas que já existem hoje para a pessoa com deficiência em Taubaté? É alguma coisa realmente relevante que faz a diferença? Entendeu? Porque assim, eu sinto que às vezes falta aquele pontinho para poder decolar. Exatamente, falta aquele incentivo, né, para trazer as pessoas com deficiência, principalmente, aos programas sociais.
Porque não adianta ter programa social se não tiver a condição de trazer a pessoa com deficiência para esse programa social. Eu faço parte do programa Esporte para Todos, na modalidade do basquete sobre rodas Taubaté. A gente temos lá outras modalidades, né, para as pessoas, tanto para as pessoas com deficiência quanto para as modalidades convencionais, né? E a pessoa com deficiência, ela já começa com um problema de locomoção, ela não tem saúde, daí falta para ela uma cadeira de roda adequada e principalmente quando ela tem a iniciativa de poder participar desses programas, ela não consegue a acessibilidade, que é o que falta aqui na cidade de Taubaté. Já melhorou um pouco? Melhorou bastante, né? No caso da acessibilidade, mas como o nosso próprio amigo Orlando aqui disse, né, é uma acessibilidade pela metade, porque eles fazem uma acessibilidade que uma pessoa com deficiência, principalmente um cadeirante, ele não consegue andar sozinho no centro comercial da cidade, sabe? Então, assim, a gente sabe que é uma utopia, né? É um sonho de consumo a gente ter uma acessibilidade adequada para a pessoa com deficiência. No caso, né, os cadeirantes, como o Orlando mesmo falou, o que vai beneficiar tanto aos idosos, quem tem mobilidade reduzida, as gestantes, né, na cidade inteira como nos bairros. É uma utopia, mas no centro comercial da cidade existe essa necessidade, porque nós também consumimos. Então, assim, existe uma acessibilidade pela metade que fizeram aqui na cidade de Taubaté, a qual, quando eu vou no centro da cidade, eu consigo andar um pouco, né? E tendo que descer no meio-fio, disputando espaço com os carros, né? Postes no meio da calçada. Então, fizeram uma acessibilidade para a pessoa com deficiência visual, ao qual fizeram errado. Depois tentaram corrigiram errado. Então, infelizmente, né, é isso que acontece na cidade de Taubaté. Nós temos, sim, projetos aqui na cidade de Taubaté para pessoa com deficiência, mas que não contemplam a acessibilidade da pessoa com deficiência chegar no projeto, né? Porque eles querem mais visibilidade. Eu vindo agora para esse podcast, né, para esse bate-papo com você, Orlando, e com você, André, e estava vendo lá a prefeitura, né, a empresa que contempla aí, limpando os canteiros, deixando tudo bonitinho, né? Você passa, fica bonito de se ver, mas eu quero saber como que é para se viver aqui na cidade de Taubaté, né? Eu sempre faço um convite às pessoas, principalmente aqueles que fazem as obras aqui na cidade de Taubaté e que tem também e que fazem os projetos sociais aqui, né? Para vir sentar numa cadeira de rodas e fazer um rolê lá no centro da cidade de Taubaté para ver se consegue se locomover. Para sentir a dificuldade na pele, né? Para sentir a dificuldade na pele, né? O você sou eu por um dia. Eu gostaria, né, que os engenheiros, que os secretários, né, que os vereadores, que os prefeitos, né, tivessem essa sensibilidade, como o Orlando é uma pessoa com deficiência, né, auditiva e tal, e tem uma mobilidade reduzida, sabe do que eu tô falando. Então, para sentir na pele, para ver se tá legal a acessibilidade na cidade de Taubaté. Nós temos sim, André, muitos projetos aqui na cidade de Taubaté que contemplam as pessoas com deficiência lá no Madre Cecília, tanto no Esporte para Todos, o qual faço parte, como eu falei, e outros projetos, né? Mas que acabam não abrangendo todas as pessoas com deficiência, porque a pessoa com deficiência ela já ela já tem essa barreira, tanto física quanto emocional, porque muitas das vezes tem a deficiência da família de poder ter a condição de levar a pessoa com deficiência até esses projetos. E são barreiras assim que não são difíceis de serem quebradas. E a gente espera que isso mude, né, no futuro próximo, bem próximo, porque a gente precisa. Falando nessa barreira, só um minutinho, né? Falando nessa barreira que você falou, eu achei pertinente uma coisa que eu vou perguntar para você. Como que você enxerga, vamos por assim, a empresa tem um funcionário que não é pessoa com deficiência física, ela passa por um treinamento,
que você acha dessas empresas hoje em dia com o tratamento com as pessoas com deficiência física? É insuficiente, precário, porque é como se diz, né? Nada por nós sem nós, né? Eu fiz parte do CONDEF, né? Do, da, do Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência de Taubaté, e assim, nós nunca fomos ouvidos, muito menos, né, levados em relevância em relação à acessibilidade, tanto no transporte público quanto nos projetos de acessibilidade da cidade de Taubaté. Há pouco tempo eles fizeram esse projeto aqui na cidade de acessibilidade, de colocar as rampas, de melhorar o centro, como a gente estava falando, e não tinham incluído a acessibilidade, eles foram incluir a acessibilidade após, né? Então, as pessoas, os engenheiros, aqueles que estão à frente desse projeto, eles não sabem sobre acessibilidade, sobre inclusão, porque não existe inclusão sem acessibilidade. Então, quando eles fazem isso, eles fazem sem consultar a gente, porque se consultasse, a cidade não estaria do jeito que está. Faltaria, então, um treinamento mais específico para eles, né? Vamos supor assim, um engenheiro hoje formado tem vários MBAs, várias pós-graduação, poderiam ver se as instituições criariam um MBA, uma pós-graduação em acessibilidade ao deficiente físico, para eles poderem exercer melhor essa função que eles exercem trabalhando, prestando serviço com o poder público dentro da cidade. Sim, Seria mais ou além menos disso, isso. André, além disso, né? Além deles terem esse treinamento, né? Eles ouvirem a própria pessoa com deficiência, porque a pessoa é a diferença de você falar de e falar sobre, né? Quem fala de, fala de fora. Quem fala sobre é quem vive na pele, né? É o que eu acabei de dizer, você sou eu por um dia. A pessoa que faz o projeto, a pessoa que coloca em prática a acessibilidade, tanto no transporte público quanto na própria cidade, fazendo rampa, fazendo essa acessibilidade, ela não tem um parâmetro de falar sobre, porque ela não é pessoa com deficiência, né? Por mais que esteja um treinamento, nós temos que estar presentes, né? E sermos ouvidos, né? E levados em relevância sobre o projeto e como será feita a acessibilidade. Ah, não, mas daí você pode me dizer, ah, não, mas existem os parâmetros, existe as rampas que tem o projeto, né? Que já vem pré-definido em lei. Sim, mas tem casos e casos, né? Então, nós temos que participar, né? Para que isso seja viável, porque não adianta eles fazerem um projeto tanto social quanto de acessibilidade, né? Que não funcione para a pessoa com deficiência, né? Principalmente aqui na cidade de Taubaté. Ô, Orlando, no seu plano de governo, o que você... Plano de trabalho. Plano de trabalho, desculpa. No seu plano de trabalho, o que você pensa em tentar para ajudar a melhorar isso? Tendo em vista que você também é uma pessoa com deficiência física, tem uma dificuldade menor de mobilidade, mas tem, fora a auditiva. Então acho que você tem um olhar clínico diferenciado para isso também, porque você sente um pouco na pele a dificuldade às vezes. André, eu acho, o Denis falou um negócio aqui que eu acho o seguinte: nós temos que criar, nós temos que fazer o grito para os governantes, para quem trabalha, como ele disse, os engenheiros. Nós temos que gritar, nós temos que criar o grito dos deficientes, das pessoas que precisam, né? E quando eu falo em deficiência, eu falo incluo também os idosos, porque o idoso é deficiente, nós temos que olhar por esse lado. Então eu digo o seguinte: nós não precisamos, será que nós vamos ter que gritar? Olha, nós queremos ser ouvidos, olha, nós queremos participar. Se é nós que estamos fazendo, como você, André, você teve acesso ao projeto que eu, né, inclusive você até me ajudou a fazer lá, fomos levar, vamos dizer assim, vamos levar
para discutir. Eu acho que nós temos que discutir com quem realmente sofre na pele. Eu sei a dificuldade, não tanto quanto o Denis, eu sei, porque eu fiquei 1 ano e meio, 1 ano e 8 meses numa cadeira de roda, após um acidente. Eu sei o que é andar de bengala na rua, eu sei o que é andar de muleta, eu sei o que é andar de andador, porque você pode ver na cidade muitos senhores e senhoras que precisam se locomover para banco, para médico, para hospital, vai de andador, é difícil. E chega ali na hora, como é que ele sobe? Não tem não tem a rampa adequada, tem muita coisa para se fazer. Só que eu olho, assim, o olhar meu é mais clínico. Eu ouço as pessoas, conversei com o Denis, eu sei, bate as ideias. Olha, nós precisamos disso. Não, eu tenho e nós vamos ter que trabalhar em cima disso. O que precisamos? Eu vou dar um exemplo. Você falou de rampa. Termina a Independência, começa a Jorge Winter, né? Avenida do Povo. Eu moro ali pertinho, do lado. Se você está do lado de casa, Jorge Winter no começo, você vai, certo? Tem a rampa para você atravessar para ir na Avenida do Povo. Na Avenida do Povo, do lado de lá, não tem para você subir. Aí você tem que pegar o que é reservado para o ciclista, né? Ali, ciclista, patinete, todo mundo anda ali, né? O pessoal caminha. Então você tem que chegar ali, não tem como subir, você tem que andar para buscar mais quase no meio um acesso ali na Avenida do Povo. Senão você vai andar pela rua, pela avenida ali. O que eu falo é o seguinte, nós temos que trabalhar, nós temos que fazer tudo que nós, deficientes, precisamos. Eu falo nós, porque eu sou. Então, temos que ouvir, nós temos que nos unir, o Denis, nós temos que nos unir, chamar mais pessoas, e nós temos que cobrar. Bom, aí eu falo assim, nós vamos cobrar os atuais, certo? Agora, como eu tenho esse plano, e eu estou, esse plano de trabalho, eu estando eleito, certo? Eu estando eleito, porque eu sou candidato, é claro que eu vou ter que fazer aquele plano que está ali no meu, aqui lá, olha. Eu falei isso, eu vou chegar, falar, o Denis, quantos mais vamos fazer a reunião, o que é, ou não é. Então, começa por aí, nós temos que, eu tenho que me ouvir e ouvir os outros, entendeu? Porque, infelizmente, a cidade nós temos que mudar. Não estou aqui culpando o prefeito A nem B, mas eu também culpo os engenheiros, certo? E, falando nisso, eu vi outro dia numa televisão, o repórter falou, mas como que é, certo? Para andar de cadeira de rodas, para jogar, acho que era jogar basquete também, como que é? Ele sentou, rodou, caiu. Então, a pessoa tem... E não é para qualquer um, né? A quadra estava lisinha. Então, a pessoa tem que saber como é que faz, o que precisa. Posso fazer mais um? Centro de Taubaté. Olha, mas nós temos que tirar aqueles postes, nós temos que pegar toda aquela fiação e passar no subterrâneo. Mas tudo bem, se todo mundo fala assim, olha, é difícil, olha, mas custa dinheiro, é difícil, mas tem que ter um início. Como nós conversamos outro dia, faz da rodoviária, que todo mundo desce, vamos falar da rodoviária velha, que é um terminal, né? E que nós vamos melhorar ali. Faz da rodoviária, sobe a Chiquinha de Matos. Aí nós vamos ver o que é que precisa de acesso. Eu estou falando por enquanto nas calçadas, né? Porque os comerciantes também têm que dar acessibilidade. Nem todas as lojas têm. Então convite... Nem todas as lojas se adaptou, né, à nova lei, né? Então tem que arrumar um jeito, certo? Como ele disse, nem que for uma rampa de madeira, eu acho que não pode. Rampa de madeira não pode. Não, tem que ser fixa, tem que ser de concreto. Conforme está na lei. Essas coisas. Começa a fazer. Mas vai demorar, não importa, vai demorar 2 anos, mas começa. Nós temos que ter um início. E quem vem na sequência, eu acho que nós temos que colocar isso
em lei, em prática, vamos dizer assim, em contrato, né? Dar a continuidade, Para né? dar a continuidade ali. E ter uma verba destinada ali. Existe também, se eu estou me aprofundando um pouquinho, da mesma forma que nós vamos buscar incentivos estaduais, federais, para ajudar a prefeitura, para ajudar a cidade, nós temos que também fazer contato, não digo eu, mas pode ser, mas eu digo assim, Taubaté tem condições de buscar dinheiro fora, no Banco Mundial, se encostar um projeto lá, preciso rever o centro de Taubaté, certo? O Banco do Mundial, eles vão estudar o projeto, eu tenho certeza que eles vão mandar verba para fazer aquilo lá. O que tem que ter é, como você disse, os engenheiros têm que sentar na cadeira e ver a dificuldade, para não ter um erro na hora que mandar o projeto para lá. Mas tem forma de buscar incentivo. E começar, Denis, nós temos que começar. Você está nessa luta aí há quanto tempo, Denis? Eu tô nessa luta há 31 anos. Teve ajuda? Teve ajuda na desde Câmara? 1994. Nem ajuda, nem apoio, né? A gente... Posso pedir um pouquinho mais de água antes de continuar aqui? Só um minutinho, meu querido. Depois você faz um corte aqui e continua. Tô ligado que você é craque na edição. Então, meu querido Orlando, a gente vem nessa luta já há 31 anos, gritando, né? E buscando alguém que possa levantar essa bandeira, porque muitos levantam. Muitos dizem que lutam pela inclusão, mas utilizam essa bandeira como trampolim para chegar ao poder. Infelizmente, né, a gente tem visto as pessoas utilizarem essa bandeira, mas as coisas não acontecerem, né? A gente sim consegue algum tipo de apoio, como eu disse aqui, acessibilidade na cidade de Taubaté pela metade, né? Mas infelizmente, né, a luta é grande. O grito da pessoa com deficiência, a gente vem levando aí, eu venho buscando, cobrando as nossas autoridades, né? Que muitos dizem que nos representam desde então, né? Não é de hoje, meu querido Orlando, meu querido André, né? Isso. Desculpa. Não é de hoje que a gente vê várias pessoas que tanto na campanha quanto depois que se elegem, né? Utilizarem-se do assistencialismo, e nós não queremos assistencialismo, nós queremos inclusão, e inclusão sem acessibilidade não existe, e na cidade de Taubaté é precário. Nós buscamos alguém que possa lutar pela gente e fazer acontecer, né? A gente quer que faça acontecer, porque assim como eu vou na cidade, no centro da cidade de Taubaté e sempre passo dificuldade, né? Meu pai está aqui comigo, sabe do que eu estou falando. A própria reportagem da TV Vanguarda, a gente já mostrou, já cobrou, como o senhor mesmo falou aí, várias ruas que tem rampa de um lado, faixa de pedestre, e do outro lado não tem a guia rebaixada no padrão. É o padrão, né? Isso. Existe um padrão para as guias rebaixadas para que qualquer cadeirante possa subir e descer, porque eu sou uma pessoa com deficiência, faço parte do basquete sobre rodas Taubaté, sou um cadeirante que tem uma certa mobilidade na cadeira de roda, né? Eu consigo empinar a cadeira, eu consigo descer a guia, então eu consigo andar pelo meio-fio, disputar, né, espaço com os carros no centro da cidade. Lá, muitas das pessoas, dos comerciantes, já nos conhecem. Que quando eu fazia parte do Condef, há alguns anos atrás, quando o Agnaldo, né, nosso amigo Agnaldo era o presidente do Condef, nós fizemos uma ação de conscientização no centro da cidade de Taubaté, indo em todas as lojas de comércio da cidade de Taubaté, conversando com os donos da loja, dos comércios, para conscientizá-los a fazerem uma rampa, né? Ou eles próprios, ou aí não sei de quem
que fica a incumbência da responsabilidade, mas infelizmente nós não fomos ouvidos muitas das vezes nem recebidos, né? Eu ia te fazer essa Que é um pergunta absurdo, agora. Tratados e fomos tratados com Desprezo. com desprezo, muitas das vezes com Arredios. desprezo, muitos deles não quiseram nem ouvir a gente, fizeram pouco caso, e não estava só eu, tava várias pessoas com deficiência, não só cadeirantes, o Aguinaldo, que era o presidente, né, fomos com a Shirley, fomos com o Ted, que é o nosso parceiro, nosso representante do Basquete sobre Rodas Taubaté também, foi junto com a gente, e não obtemos resultado nenhum. O centro comercial da cidade de Taubaté, eu diria que pega da Rodoviária Velha, da Praça da Eletro, até a Santa Terezinha, né? Passando pelo Mercadão. Então, esse é o centro comercial de Taubaté. A gente sabe que é uma utopia pedir e ter acessibilidade na cidade inteira, como nos bairros, mas o mínimo é o centro comercial da cidade de Taubaté, porque quando a gente quer fazer alguma coisa, eu vou toda semana, quase todos os dias no Mercadão, vou no centro da cidade, vou ali na Dom Epaminondas, vou na Santa Terezinha, passo, já andei de ônibus, né? E aí a gente entra em outra categoria, que é o transporte público na cidade de Taubaté, o ABC Transporte. Como que está hoje o transporte público de Taubaté? Só pegando um gancho que ele falou aqui, realmente, se conseguirmos, vamos dizer, dar o início, fazer essa acessibilidade no centro, eu entendo bem, o deficiente, o pessoal pensa que o deficiente é mendigo, não é não. O deficiente, ele tem dinheiro, ele trabalha de alguma forma, ou ele recebe algum dinheiro pela deficiência, mas tem dinheiro sim, a família tem, e querem e onde gastam. Se nós fizermos isso, o centro começa a revitalizar. Mais pessoas irão, mais pessoas farão o seu comércio crescer, porque terão essa parte da sociedade que não tem acesso ao centro, gastando lá, gastando no Mercadão, gastando nas lojas, né? Indo na igreja, não é verdade? Então, bancos, que é tudo ali. Então, precisamos sim fazer pela nossa classe. Eu falo que eu me incluo nela. Nós precisamos fazer sim. Passear, né? Passear, curtir a cidade de Taubaté. Sim. Taubaté é uma cidade linda, tem um povo acolhedor, um povo bonito, um povo que hoje em dia tá difícil nos grandes centros como São Paulo, como outros, né? As pessoas não olham na cara das outras pessoas, não dão bom dia. Aqui na cidade de Taubaté, a maioria conhecida. Então você vai no centro da cidade de Taubaté, todo mundo é receptivo, todo mundo é acolhedor. Né? Então, a gente normal, até mesmo desconhecido, você tá passando por ele. Bom dia. Bom boa dia. Tarde. Tarde. Boa noite. Então, Taubaté é uma cidade do interior acolhedora, polo cultural, polo esportivo, polo de grandes artistas, grandes talentos, né? E aí a gente esbarra em outro problema, que a gente não dá as próprias pessoas de Taubaté não dá valor às pratas da casa, né? Muitos dos talentos do esporte e das outras áreas que a gente tem aqui em Taubaté, infelizmente não são dados os devidos, né, o devido valor, né, o devido valor a essas pessoas, infelizmente, e a gente acaba perdendo, né? Taubaté tem tudo para dar certo. Taubaté por que não dá? Por que não dá certo? Taubaté é uma cidade bonita. Linda. Nós precisamos revitalizar. Nós temos que dar acesso a todos. Todos têm condições de ir para o centro, se locomover, como você citou aí a questão, né, André, do transporte público. Como que você vê hoje o transporte? Eu vi que já teve várias mudanças, que hoje em dia a gente já tem um elevador que chama mesmo? Sim, elevador. Um elevador que baixa para poder o cadeirante entrar, se locomover para dentro do ônibus. Eu fui criado por uma pessoa com deficiência física. Ele não nasceu com deficiência física e adquiriu deficiência física se divertindo na praia. Então a quinta coluna cervical dele foi esmagada. No que retiraram ele do mar, ela se despedaçou, porque retiraram ele errado.
E eu lembro que eu era moleque novo, a gente ia para trabalhar em São José dos Campos, que a gente morava em São José, e a gente tinha toda uma dificuldade quando o carro dele estava quebrado, que era o quê? Era entrar dentro do ônibus, colocar a cadeira para dentro, conseguir um espaço para você pôr a cadeira mesmo fechada dentro, porque o povo te olhava com outro, com um olhar de desprezo, de nojo, você entendeu? Então hoje eu enxergo que teve uma mudança. O que foi essa mudança? Ainda precisa melhorar um pouco mais ou estamos no caminho? Nós estamos no caminho, André, nós estamos no caminho. Essa barreira capacitista, né, em que as pessoas nos olham como coitadinho, como, né, incapaz de fazer o seu próprio percurso, né? Nós estamos mudando essa mentalidade e essa visão, né? A gente faz esse trabalho lá no Basquete sobre Rodas Taubaté, a gente vem falando, não somente eu, como outras pessoas aqui da cidade de Taubaté, a gente tem campeões aí que vão participar, inclusive das Paralimpíadas, mas o transporte público aqui na cidade de Taubaté, ele sempre foi insuficiente, sempre foi precário. Eu já utilizei de muito daqui do transporte público, a gente coloca aqui os pingos nos is, que é a ABC Transportes, que sempre fez pouco caso do Condef, né? Vários casos da gente denunciando rampa, o elevador que não estava funcionando, ao invés de eles encostarem o carro para arrumar a rampa, eles trocavam o carro de linha e daí tava lá outro deficiente, outro cadeirante que falou, ó, esse carro aqui tá com defeito. E eu tinha acabado de mandar no grupo do Condef que estava com defeito. E daí os próprios presidentes do Condef falaram, mas pera lá, o Dentes acabou de falar aqui, e ao invés de eles encostarem o carro, eles trocaram o carro de linha? Como assim? Então, assim, nós sempre fomos menosprezados por essa empresa ABC Transportes, né, que já deu o tempo dela aqui em Taubaté, né? Eu infelizmente eu tenho mais de 50 vídeos gravados no meu Facebook, no meu Instagram, de dificuldade, de tanto do carro não funcionar, quanto do elevador não funcionar também, e de ônibus não parar, né? Aqui a gente coloca, eu gosto de colocar sempre que os motoristas e os cobradores, eles fazem o que eles podem para ajudar a pessoa com deficiência, sempre deram toda a assistência para mim quanto para os outros cadeirantes, né? Mas infelizmente a própria empresa coloca limitação nessas pessoas, tanto para nos ajudar quanto para arrumar os carros, deixarem os carros acessíveis para a gente, porque não adianta ter uma rampa que não funciona, não adianta ter um ônibus que não para. Ah, o ônibus está lotado, não vai parar. Não, mas peraí, está lotado para pessoa normal. E a vaga para pessoa com deficiência dentro desse ônibus? Está lotada também? Tem pessoa com deficiência, não? Então, daí é uma outra coisa que a gente vai falar provavelmente, que é os contratos das licitações, né? O que a gente vem batendo nessa tecla, reclamando e gritando, né, pela inclusão e pela acessibilidade. E essa empresa está em Taubaté há 55 anos, se não me falha a memória. Olha lá que eu acompanho direitinho todo esse caso do transporte público, ao qual eu já, né, não desce mais pela minha garganta e pela população da cidade de Taubaté. Eles trocaram os carros, né? Alguns parece que eles reformaram, né? Então é carroça reformada, eles reformaram aquelas carroças e continua insuficiente na cidade de Taubaté. Para mim, já deu para o ABC, já era para ter partido daqui faz tempo, meu querido André. Então, tá, acho que o querido Orlando aí, não sei se ele concorda comigo, não sei se você já utilizou o transporte público, mas eu acredito que para quem utiliza o transporte público, né, não tá contente com essa empresa desde sempre, não com os que utilizam, né, os motoristas e cobradores, que também são limitados pela empresa. Sim, você falou se eu já andei muito na minha vida. E aqui em Taubaté, eu fiz um teste. Quando o pessoal começou a reclamar muito de horário, itinerário, eu fiz um teste. Eu fui lá no Santa Teresa, peguei o ônibus lá, para ir lá no Burilândia.
Você imagina eu com um problema de coluna, o que eu fiz, né? Eu não aguentava ficar sentado, não aguentava em pé, não aguentava nada. 2h30. Pra Gente, atravessar a cidade 2h30. inteira. Você vai daqui em São José, meia hora, certo? Mas aqui dentro de um bairro no outro, 2h30. Então eu comecei a ouvir as pessoas e ver, de um modo geral, pessoal de modo geral. Questionei a prefeitura. Já vou aproveitar um dado aqui. Eu questionei a prefeitura. A resposta não foi muito convincente. Eu procurei o nosso prefeito. Perguntei para ele. Entenda bem, a ABC, para ela sair daqui, não sei se vem outra empresa, porque o número de pessoas, o número que utilizam do transporte, né? Ele, vamos dizer assim, não tem outra empresa que tenha interesse em vir aqui. Isso já foi comprovado. Mentira. Não, isso já foi comprovado. Mentira. Isso Mentira do prefeito, mentira dos políticos aqui da cidade de Taubaté. Mentira. Agora, na última licitação só teve ABC, você acredita? Só teve Acredito, porque as próprias empresas, a própria ABC tem o contato com as outras empresas e eles... lugar. É um jogo político, né? É um jogo político. É um jogo de negócio, É um jogo de negócio. São José, acho que tem não sei quantas empresas lá. Taubaté tem bastante gente, sim, que anda de ônibus. No São horário José, de acho que pico tem 10 muita empresas, gente. 11 empresas. Inclusive São José, sei lá lota os quantas. ônibus. Não sei quanto tem em São José. Três empresas. Três ou quatro, sei lá, tem tudo mais. Três ou quatro empresas. Até a Itapemirim tá entrando lá também, deu problema. Um é dono daqui, é sócio daquele, entendeu? Exatamente. É tudo no mesmo contexto, Então, né? eu não vou dizer. Exatamente. O que ele me disse é o seguinte. Eu falei, por que demora tanto esse itinerário? Ele disse o seguinte, no contrato constava, eu falo constava porque está trocando o contrato. O contrato constava o seguinte, a empresa recebia por pessoas. Então tinha que lotar o ônibus, certo? Então ele caçava todo mundo, se bobeasse, não tivesse o ônibus cheio, ele ia lá no paiol, sabe? O negócio era buscar pessoas, porque eles recebiam por pessoas. Eu acho que a partir de agora, não sei, acho que no começo de setembro, se eu não me engano, vai ser por quilômetro rodado. Então, o tempo de 2h30 já vai reduzir. Então, a empresa vai passar a pensar, olha, eu pego do Santa Teresa até ao centro aqui, se ela fazia em 1h30, ela vai fazer em meia hora, ou 1 hora, ou 45 minutos, porque ela vai receber por quilômetro quadrado. E uma coisa que ele também, vou citar aqui, não estou, durante a conversa, ele disse uma coisa que é verdade, né? O hospital é público, né? As escolas é públicas, e por que o transporte, que diz que é público, Você paga. você paga. Então, a tendência agora é chegar a um ponto que ninguém mais paga. A prefeitura faz o pagamento e nós teremos o transporte grátis. Mas isso aí é o futuro. Isso já acontece, não acontece? Pelo Não, subsídio? não, acontece numa Não, pequena... na verdade é um pequeno subsídio que a prefeitura repassa para a ABC. Pequeno? É um modo de falar, por pessoa que a gente fala, É. entendeu? Ele aumentou o subsídio para não aumentar a passagem. Você pode ver que em 3 anos e 6 meses não teve aumento de passagem em Taubaté, entendeu? E a tendência dele agora é começar com um plano do quê? Da passagem social, entendeu? Então ele começa primeiro com a passagem social, aí depois ele vai ampliando para poder... E a prefeitura subsidiando a passagem social. Aí terá... Até ele conseguir zerar, entendeu? O projeto no contrato tá esse, entendeu? Então vamos aguardar a cena dos próximos Aí vai capítulos, passar né? a ser Porque serviço assim, público mesmo. uma parte eu fui pesquisar, fui ver se era verdade. Realmente Taubaté em 3 anos e 6 meses não teve aumento de passagem. Mas teve aumento de subsídio. Teve aumento de subsídio, Exatamente. mas para ele não aumentar a passagem. Porque ele aumentando a passagem, vamos por assim, quantas pessoas Você já recebem pagou o imposto. apenas um salário mínimo? Você já pagou o imposto, então tá lá. Então, ele está revertendo para Para a população. população. Então, Entendeu? Quantas pessoas recebem mais ou menos um salário mínimo só? Se ela aumentar a passagem, quanto que vai refletir
dentro da casa dessa pessoa que recebe um salário mínimo, gastando a mais com um aumento de passagem. Então, como o imposto já circula dentro da cidade, você entendeu? E isso reverte para o povo. Eu achei legal a ideia dele. Até então, está começando a seguir. Vamos ver para frente como é que vai caminhar, né? Ô, Se vão Denis. dar continuidade, né, Denis? O problema é a continuidade. Não, o início também. Eu vou dizer assim, o Denis, o que falta é fiscalização. O que falta é alguém que possa cobrar. Alguém que levanta a bunda da cadeira e vai lá, ouve, vamos dizer, ouço você, o que é, tal, tudo bem. Vamos lá, vamos ver e acompanhar. O negócio é cobrar. E eu acho que hoje ninguém cobra nada, né? Nada. Tivemos aí uma CPI, né, do transporte público na cidade de Taubaté, que acabou em pizza, né? Inclusive o próprio gastou lá na churrascaria, né? Mais de 30 mil aí com os seus, né, consortes, né? E daí a gente fica aí nessa vivência do transporte público, né? E da acessibilidade na cidade de Taubaté. Beleza. Não, agora, nessa época, você acha bastante fiscalizador. Bastante, muito. muito. Esse dia Agora eu não preciso citar nome, entendeu? Mas Sim, esse dia eu sem até achei interessante. Nunca saiu de trás do gabinete dele, você entendeu? Então, eu quero agora encontrar eles lá no centro. Agora vai no hospital de madrugada. Exato. Pra fiscalizar o hospital de madrugada. Gravar videozinho de acessibilidade, ó, tá faltando aqui porque não tem rampa, porque o poste tá aqui. Entendeu? A pessoa nunca olhou pra casa da pessoa, nunca passou na rua, nunca andou no transporte público, nunca usou o SUS, nunca passou no pronto-socorro municipal de Taubaté, e daí quer gravar videozinho falando que tá faltando acessibilidade. Essas pessoas utilizam a causa da pessoa com deficiência pra se promoverem. Sim. Ó, abre o olho. Isso, Sabe o que precisava fazer em Taubaté? Taubaté? Sabe o que precisava fazer em Taubaté? Não tem aquele filme Os Mortos-Vivos? Acho que ele precisava gravar em algum lugar o vereador saindo debaixo da terra, roupa ano de eleição. Não, mas daquilo que você falou, não Pois tem acessibilidade. Quer dizer, ele já passou na rua de carro, mas ele não pegou, não andou, ele não sabe como é que é. Quando que você encontrou algum vereador lá no centro da cidade? Quando que você encontrou o prefeito comendo um pastel lá no seu Chico, que inclusive acabou de nos deixar, né? Seu Francisco. Seu Chico, né? isso mesmo. Quando que você encontrou alguém lá? Hã? Cara, eu vou falar uma coisa pra você, seu difícil, Chico. A única coisa que eu posso te falar Difícil. é Eu que queria encontrar. Tem alguns que não podem ir no centro, aí se for. Tem alguns que tem. É vaiado, né? É vaiado, e olha lá se não for agredido. Deles, eu sei que eu vou no centro, eu vou no Mercadão, Sempre. eu como pastel lá, Qual eu ando na feira. Qual que é o nosso. Qual que é o nosso dia predileto, Orlando? Domingo. Na onde? Na feira aqui Da Estiva. Da Estiva, na feirinha da Estiva. Na feira da Estiva. Lá o menino lá. O Anderson. O Anderson, no pastel, a gente senta lá e nós ficamos trocando ideia ali. Vou lá comer um pastel com você. Vamos junto. Vamos marcar. Vamos marcar. Cara, comer um pastel. é uma Vamos delícia, irmão. Pastel com caldo de cana, né? Tem que ter um caldo de cana. Não, do lado tem um caldo de cana. Do lado tem um caldo de cana. Embora você pede o caldo, o senhorzinho lá esquece de moer. De entregar pro seu caldo. Você tem que pedir o caldo de cana e ficar que nem um poste lá do lado dele, pra ele Você fala lembrar assim, de ó, você. senão Senão ele passa pros outros. Aí fala assim, ó, eu tô aqui do lado, ó, tá vendo esse banquinho? Tô sentado aqui. É Taubaté, Entendeu? Daí ele Tudo esquece, certo. entendeu? Não, é muita gente no caldo de cana do velho. Pois é. Então, mas vamos marcar sim. Pois vamos, com Vamos marcar ali toda no. certeza. Eu tinha um. Que bom que se a gente encontrasse, né, alguns dos que nos Não, mas se você for agora, a partir será que desse acha? domingo, Será que se encontra? você for a partir Encontra. desse domingo, Será que chegar encontra? lá umas 7 horas da manhã e ficar até as 11, eu acho que você encontra 19. Você encontra uns... Será? Eu acho que Olha você lá, hein? encontra 19 passando ali, 19, meu amigo. né? Pelo menos é difícil. Mas... Que ele estava falando, eu costumo ir na Feira da Barganha. Entendeu? Eu dou uma volta lá. Sempre. Não tô pedindo nada, não tô falando nada. Eu vou, Sim. compro alguma coisinha, eu faço a feira. Entendeu? Além do mercado, supermercado, eu faço a feira. Então, o Mercadão sempre na. Né? Infelizmente, Sim, uma outra Seu coisa Chico. que falta também na cidade de Taubaté e que, através do Condef, eu pessoalmente já tenho cobrado
né? Não somente nessa gestão, mas em gestões passadas, são vagas para as pessoas com deficiência no centro comercial da cidade de Taubaté. Porque as poucas que tem, elas não são respeitadas pela população. Não, e nem pelas. Só um minutinho, nem pelas medidas, não sei como é que nós estamos aí De tempo. Entendeu? E pelas medidas também são diferentes. E outra, você pode verificar em vários, não só aqui em Taubaté, em outras cidades que eu vejo a dificuldade, você vai parar o carro, o lado que desce o carona é buraco. É buraco e a guia alta. A guia alta. Ou tem um poste buraco, lá. Ou tem um poste, sempre tem um poste ou uma placa. O poste, O poste é uma se não poste placa. uma placa, não Sempre. vai muito. Aqui Sempre. aqui no cartório eleitoral, No cartório. tem uma moitinha de areca, Sim. uma moitinha de areca, uma moitinha de areca. Sim. Colocaram aqui, deficiente e idoso. Cara, como é que você abre a porta? É. Como é que para? E outra, a empresa que está aqui, a Estapar, ela faz a vaga do deficiente igual a vaga comum de carro. Eu não sei, vou aproveitar, é uma coisa que nós vamos levar para frente, por que não o deficiente, o idoso, Tem que que ser também padrão. é. Tem que ser padrão. Não, então, mas o deficiente e o idoso é o seguinte, deu uma volta, um exemplo, deu uma volta na Santa Terezinha. A vaga do deficiente está ocupada, certo? Por outro. Engraçado que não leva multa. Eu Entendeu? já levei multa por parar na Zona Azul, mesmo com o cartão. Mas aí é que entra Então, o pulo do gato. Agora, quem para na vaga de deficiente, os caras não multam. E por que nós não Mas usarmos? pra multar você tem que chamar, você acredita? Pois é, Não, rapaz. e por quê? De vez o próprio fiscalizador da Zona Azul da Estapar ir lá, olhar se a pessoa tá com a plaquinha. Exatamente, Porque com a tem aquela- permissão. é, a permissão. A plaquinha da permissão, permissionário que chama, né? Isso, permissão para vaga especial para pessoa com deficiência. Ou para idoso, né? De vez É. ele olhar. É a mesma, Fiscal- é a mesma, é a mesma lei. Não, e outra fiscalizar. Pessoa coisa, com deficiência, idoso e o gestante. povo, É a mesma. o povo Ele não fiscalizar. denuncia. O povo não denuncia. Pois é. Você vai no shopping, tem as vagas reservadas. A molecada chega com o carro do pai, do avô, pega e joga a plaquinha Os ali em bonitão cima com carrão, e eles param né, ali, certo? os doutor e as madame. Por que não rapaz, ir lá eu já chamar, o peguei pessoal tanto. ver? Meu pai. O pessoal tem que denunciar e falar assim, ó, aqui ele não é. Chama lá, cadê? Cadê seu avô? Cadê? Recolhe a placa. Eu acho que a Tem que ser Estapar- recolhida as placas. Eu acho que a Estapar tinha que ter autonomia, que nem ela tem autonomia quando a pessoa não coloca a Zona Azul e ela vai lá e atua a pessoa. Entendeu? Porque vamos por assim, eu vou lá e paro o meu carro na vaga de deficiente físico. Se eu não estou com a placa, o que a moça da Zona Azul tem que fazer? Me atuar. Todo mundo quer as nossas facilidades, mas ninguém quer as nossas deficiências. Você quer parar na vaga da pessoa com deficiência? Experimenta ficar o tempo que você vai ficar na vaga um cadeirante ou uma pessoa com deficiência. Aí ninguém quer. Não é verdade? Ó, sim. Só mais uma coisinha. Sim. Nós estávamos outro dia conversando com aquele senhor aqui, pertinho da prefeitura, naquela rua ali, O seu Valdir. seu Valdir. Ele falou, ó, o negócio é o seguinte, Orlando. Ele chegou para mim e falou assim, ó, o negócio é o seguinte, nós teríamos que ter o seguinte, ali nós poderíamos ir parar em qualquer A lugar partir do momento que você tá com e a placa. você colocou a placa, Exatamente. Em Pinda é assim, em Pindamonhangaba é assim. Quem tem a permissão para a vaga da pessoa com deficiência gestante ou idoso, não paga a Zona Azul. Pronto, acabou o problema. Agora daí eu quero ver, né? Daí os caras pararam na vaga de pessoa com O deficiência. permissionário, ele é municipal ou vamos por assim, se eu sou de municipal. Vamos por, se eu sou de Taubaté e eu for em São José e Não. eu não consigo usar a mesma Não, placa. não Não, consegue, não, é municipal. a placa você É consegue. municipal. É Na municipal. plaquinha é nacional. É nacional? A não, prefeitura emite. A Prefeitura mas emite. ela é uma lei federal, não é? É uma lei É uma federal. lei federal. É uma lei mas, Só federal. que passou para as prefeituras. mas que passou para outra Emitir. cidade tem que ser de outra cidade. Não, né? não. Não, porque você tá lá a passeio. Vale nível nacional. Eu falo porque eu utilizo. Ah, É nível tá certo. nacional. Porque Agora- é igual 65 anos de idade. Antigamente tinha que ter uma carteirinha da cidade. Sim. Hoje em dia você só com o RG você usa, quando você está visitando uma cidade, você usa o Olha, transporte tem público. cidade que deficiente paga ou idoso paga. Porque a lei que os vereadores fizeram, não vou citar a cidade aqui, entendeu? É o seguinte, ali aquela vaga é um direito reservado. Sim. Vamos dizer, se você tem o direito de utilizar aquela vaga, ele está reservado, mas você paga.
Eu acho um absurdo. Eu acho um absurdo. Não é o que acontece agora, por enquanto, e nem queremos, né? Agora, o que eu acho que eu tenho, vamos dizer assim, a plaquinha, que é uma lei federal. Você tem, bom, é o seguinte, rodou, está ocupado aqui, não importa que você está ocupado por outro cadeirante, porque nós temos muito poucas vagas, Exatamente. em Em todos os cada lugares. vaga tem que ser 3, uma para cadeirante, uma para idoso e uma para gestante. Agora tem a vaga do autista. Do autista Na também. verdade, eu vou contar um caso aqui, que eu fui na Secretaria de Mobilidade Urbana aqui da cidade de Taubaté, quando eu fui tirar a minha permissão há um tempo atrás, e eu tive uma dificuldade extrema de ter que sair do meu carro e pular para minha cadeira, transferir para minha cadeira, porque a guia lá é enorme. É enorme, Tá né? meu pai aqui que não me deixa mentir. Não, é enorme, eu moro ali perto, eu eu sei. gravei um vídeo na transferência de ida e na transferência de volta. Eu fiz um ofício, eu entrei lá, eu imprimi o ofício, eu entreguei pessoalmente na Secretaria de Mobilidade Urbana, contando da dificuldade, pedindo para eles rebaixarem a guia. Daria para, se fosse uma rua de duas mãos e eu pudesse parar o carro do outro lado, eu sairia do lado da rua. Mas Sim. não, a gente desce do lado da calçada. Sim. E a calçada lá em frente à Secretaria de Mobilidade Urbana. É dessa altura. Eu que tenho uma mobilidade um pouquinho maior de transferência, de empinar a cadeira, de força nos braços para transferir. Você sofreu? Sofri. Eu gravei um vídeo, eu coloquei na internet, eu fiz um ofício, eu mandei lá e eles negaram o rebaixamento da guia nessa vaga da pessoa com deficiência em frente à Secretaria de Mobilidade Urbana. Acho que eu não sei se foi com esse secretário atual, se foi com o secretário anterior, mas independente quem esteja no secretariado, eu gostaria que essa pessoa, né, experienciasse viver um dia na minha pele para ver a dificuldade. Se fosse outra pessoa com deficiência, outro cadeirante, não consegue transferir do carro para a cadeira para adentrar a Secretaria de Mobilidade Urbana. É mole? É ruim, né? É mole? Não é brincadeira, né? Tá no meu e-mail, o ofício, tá no meu e-mail, a recusa que eles fizeram, né? O vídeo tá na internet e novamente nós Denis, fomos... tudo isso a gente né? pode, lá na frente, né? Tentar 2025, viabilizar. 2025, Eu espero. tratar, Eu espero sabe? realmente. Tratar, como muito. eu falei que eu tenho outras, o plano meu de trabalho abrange outras coisas, mas isso aí é uma bandeira mesmo, entendeu? É uma bandeira porque eu sofro na pele também. Eu já sofri e sofro, então eu sei como é que é. E outra, vaga, não é quanto, eu acho que nós temos que ver, eu não tive acesso ainda, mas logo vou ter, ao acesso ao contrato com a Estapar, ver por quantos estacionamento existe vagas, sabe? Porque parece que é favor, não é favor não, está no contrato. Então, eles já deram essa prerrogativa dizendo que pela quantidade de pessoa com deficiência e idoso que tem na cidade de Taubaté, eles disseram que as vagas São suficientes. Não são. O que é uma inverdade, É verdade. porque as pessoas com deficiência na cidade de Taubaté, nós não temos um censo. Não temos um censo. Se juntar pessoa com deficiência, idoso e gestante, a gente dá a maior parte, mais do que a metade da população de Taubaté. Então, as vagas que tem na cidade de Taubaté é insuficiente. Isso foi feito tanto pela empresa da Zona Azul, né, que é a que faz a concessão de colocar ou tirar a vaga da pessoa com deficiência. Então, isso já foi feito e eles novamente, né, deixaram a desejar nesse caso de E acessibilidade. outro caso, de inclusão pra quando gente. veio o pessoal do IBGE fazendo o censo, né, eles perguntam, eles marcaram lá as casas que tem, quem tem. Então, se nós buscarmos os dados, se é que eles colocaram esses casos, nessa altura, né? Se é que eles colocaram lá, entendeu? Dá para fazer um levantamento lá pelo IBGE, que já é ultrapassado, mas tem mais gente. Então, em Taubaté Todo não dia tem. tem acidente de moto. Não, Específico da cidade de Taubaté não tem. Digo assim, eles foram nas casas, perguntaram, certo? Quantas pessoas residem aqui e tal, aquela coisa toda. E eles marcam se tem pessoa deficiente ou não. Pelo menos até onde eu sei. Nós temos nacional e estadual.
municipal da cidade de Taubaté, não existe um censo. A gente Porque- tentou, né, alguns tentaram fazer um censo e tal, uma coisa ou outra, mas Sabe o que infelizmente é, não, Dene? não, não Dá foram- trabalho. Dá trabalho. Dá Dá trabalho, entendeu? trabalho. Dá trabalho fazer isso. Trabalho. Entendeu? Né? Gasta dinheiro, que eles não querem, né? Eles querem gastar dinheiro. Pessoal, nosso outras tempo coisas. está ficando apertado. Vou Isso. fazer uma última pergunta aqui, mas essa pergunta eu acho que é bem pertinente ao Orlando. Porque assim, tanto eu quanto o Denis já sabemos que você é candidato a vereador para Taubaté, você entendeu? E no seu ponto de vista, o que você pensa em fazer para tentar fazer essa mudança? Porque assim, a gente sabe que não vai ser um trabalho fácil, não vai ser um trabalho, vai ser um trabalho árduo, vai ser um trabalho de formiguinha, porque vamos supor assim, né? Vamos deixar mais assim. Hoje está o senhor, a gente já conseguiu um colaborador que é da causa também, entendeu? Daqui a pouco a gente vai conseguindo mais um e mais um, entendeu? Aí a gente ganha um pouco mais de força para poder cobrar corretamente. Mas o que o senhor pensa em fazer para poder, a hora que chegar a esse ponto, poder melhorar e mudar isso? Ô André, essa pergunta é muito boa, mas vai de encontro àquilo que o Denis falou aqui no começo. Nunca ouviram as pessoas, nunca ouviram os deficientes. Então é o seguinte, nós temos que começar o nosso trabalho, chamarmos essas pessoas, fazermos reuniões, ver quem pode colaborar, quem, assim, colaborar que eu falo não é dinheiro não, gente. Colaborar com informações, colaborar com ideias, porque nós temos que montar um projeto central. Vamos falar assim, um projeto central, depois nós temos para iniciar, né? os bairros, entendeu? Um projeto central. Esse projeto de como não é favorecer, de como facilitar a vida das pessoas com deficiência. Como facilitar? O que precisa, o que não precisa? Nós vamos ter que juntar isso tudo e começar a buscar recursos. Nós temos que buscar fazer o projeto, claro, buscar recursos. Prefeitura não tem recurso, nós vamos buscar isso no Estado ou no federal, no governo federal. Nós temos que buscar. O dinheiro tem que voltar para Taubaté referente, vamos dizer assim, com ajuda às pessoas deficientes, que são sim, as pessoas são ignoradas, ele tem razão no que diz. As pessoas são excluídas, nós somos excluídos. Não é assim, Denis? Nós somos excluídos. Então, quem vê, se você vai, é a mesma coisa, Denis. Se entra o seu pai lá, ou eu entro no ônibus, eu preciso do meu lugar, eu não aguento por causa da minha coluna, certo? Então o que acontece? Está lá, e está um jovem lá. Se você vai falar, é briga. Por que você ficou velho? Não, você um dia vai ficar, a não ser que você morra novo. Né? Agora, quem carrega Taubaté somos nós. Nós, eu digo nós. O aposentado, ele deixa o salário dele aqui, ele gasta aqui, uma boa parte é daqui, de arrecadação é dos aposentados, das pessoas com deficiência, fica tudo aqui. Vamos reverter, se reverter um pouquinho, ou nos ajudar a fazer e concluir o projeto, que nós vamos começando devagar. Tem que nos ouvir, tem que chegar, se tiver que marcar, nós vamos marcar com os engenheiros, assim, ó, vem cá. Ó, aqui é reto. Então vamos fazer o seguinte, você vai sentar, a gente pega uma cadeira, fala assim, ó, entra numa cadeira comum, uma cadeira comum. 2 horinhas, né? Acho que 2 horinhas não, ele vê. Ele senta, ele vai. Não, você vai andar pele, aqui, né? as calçadas tudo cheio de buraco, correto? Calçada cheia de buraco, aquela toda coisa. Então põe ele aí e fala assim, ó, anda sozinho? Não, vai alguém te empurrando, vai. Vamos pôr alguém te empurrando. Vamos lá. Aí depois ele chega a uma conclusão, que nós temos que ser ouvidos, que nós precisamos ter vez, nós precisamos participar também da cidade de Taubaté. É o que eu penso. E eu conto, Denis, eu conto com a sua colaboração, sim.
certo? Bom. Não só sua, mas eu estou dizendo hoje, porque você representa as pessoas aqui, mas eu conto muito com a sua colaboração. Nós vamos conversar muito ainda, de tudo, de todos, entendeu? É que não estou lá ainda, né? A hora que tiver, Sim. nós vamos chegar e falar assim, ó, o que, que nós vamos fazer de projeto, o que, que é que tá bom, como que nós podemos melhorar. Bom, qual que é o mais... Vamos começar pelo mais fácil. Oh, esse aqui é mais fácil, esse também é fácil. Nossa, esse aqui é facílimo. Então nós vamos atrás disso. Opa, conseguimos. Tá, e agora? Agora é os próximos. Pessoal, Tá certo? quero agradecer vocês. Denis, muito obrigado pela sua presença. Foi muito proveitoso o papo aqui com você. Adquiri um pouco de conhecimento, entendeu? Que nem eu falei para você, eu vivi isso no passado com o meu pai de criação. Só que eu tinha 7 até 13 anos de idade, convivi com ele. Depois minha mãe e ele se separaram, cada um seguiu sua vida. E hoje o nosso convívio é telefone, é um bate-papo às vezes também por WhatsApp, entendeu? A gente seguiu a vida, né? Seguiu o circuito do Rio. Agradeço você também, Orlando, por esse bate-papo, mostrar que você está disposto a querer fazer uma mudança, a querer enxergar um lado que os outros só vestem a causa nessa hora, entendeu? Eu acompanho você aí já há quase 2 anos junto com você, né? Fazendo um trabalho com você há quase 2 anos, e eu venho vendo e sempre falo, eu estou com o Orlando porque eu vejo a diferença no Orlando. Porque eu parei de trabalhar com campanha, com política em 2011. Entendeu? Eu falei que não ia mais trabalhar. De repente apareceu o Orlando querendo fazer a diferença. 2011 para 24 são 12 anos, 12 para 13 anos. E eu vi uma diferença e antes de eu aceitar o convite dele, eu fui olhando o que ele já estava fazendo sem ele ser eleito, sem ele estar na Câmara, que é uma coisa que é difícil a pessoa querer fazer sem estar lá. Entendeu? Querer fazer a mudança, querer fazer a diferença. Então eu agradeço os dois, entendeu? Você pela oportunidade de eu te conhecer, entendeu? Ver uma pessoa esclarecida, uma pessoa guerreira, lutadora, uma pessoa para frente. E você, Orlando, por me convidar a estar ao seu lado sempre. Então, pessoal, muito obrigado por essa tarde maravilhosa. Imagina, tamo junto. Eu agradeço mais Obrigado, uma vez André. vocês. Obrigado, Denis, mais uma vez. Estamos juntos. Tamo Vamos. junto. As ideias, teses, teorias e opiniões, né? Elas são públicas, né? A gente precisa de alguém que as coloque em prática, né? Justo. Porque, infelizmente, aqueles que aí estão e já passaram por aí, né? Muito deixaram a desejar. A gente espera que melhore em algo ou em alguma coisa. Com certeza. Obrigado, Ok, meu amigo. obrigado. Valeu. Abraço.